Olá, a profissão com o maior número de mulheres no Brasil é ocupada por mais de 8 milhões de pessoas, mas apenas 10% delas têm carteira assinada. E as trabalhadoras domésticas têm apenas 9 dos 34 direitos assegurados às demais categorias profissionais. A Organização Internacional do Trabalho aprovou na Suíça um acordo dando às domésticas o mesmo direito dos demais trabalhadores. Para falar sobre a nova legislação desses direitos, aqui no Toda Mulher, convidamos a deputada Inês Pandeló e a advogada do Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, Paola Esparano Campos. Deputada, se existir mesmo essas modificações, a gente vai ter que alterar a lei, né? Sem dúvida, né? Eu acho que as domésticas tiveram um avanço muito importante, né? Que é uma reivindicação do movimento há muito tempo. E essa aprovação em Genebra da OIT facilitou, né, que outros países, incluindo aí o Brasil, possam ter esse direito, né? O direito que é de todo trabalhador possa ser também direito das empregadas domésticas. E para isso acontecer, primeiro passo, o Brasil foi signatário desse tratado, né, na OIT. Agora tem que fazer um projeto de lei ou uma medida provisória que coloque esses direitos nas leis trabalhistas do Brasil. Doutora Paola, a primeira conquista das trabalhadoras domésticas no Brasil ocorreu em 1972, com a criação de uma lei que regulamentou essa profissão e passou a exigir dos empregadores a assinatura da carteira assinada de trabalho e o pagamento da Previdência Social. Hoje, quais direitos as empregadas domésticas têm se estiverem trabalhando tudo certinho na casa de um empregador? As domésticas hoje em dia, elas têm 13º, férias. No caso de dispensa, aviso prévio, a gente sempre fala, é o aviso prévio bilateral. Se ela pede dispensa também, ela tem que dar o aviso prévio para o empregador de 30 dias. É salário normal, assinatura da carteira com recolhimento do INSS, vale transporte. Em 2006, foi aprovada a lei, né, que a gente fala até que é a lei do Lula, né, que garantiu à empregada a estabilidade gestante, porque antes a empregada ficava grávida e não tinha a estabilidade, ela não ganhava os 120 dias da Previdência. Hoje em dia ela ganha, ela pode trabalhar até o 8º mês ou até o 9º mês e receber da Previdência, diretamente da Previdência Social. O empregador recolhe, ele tem que recolher corretamente e ela consegue receber esse direito da Previdência. E além disso, ela tem um mês de estabilidade após o término, né? Então, quer dizer, ela conquistou esses direitos. Feriados também, eu acho importante dizer que antigamente a empregada trabalhava nos feriados e não recebia por essa jornada. Hoje em dia ela tem, se ela trabalha, ela pode optar por trabalhar ou não, ela não é obrigada. Se ela trabalhar, se ela optar, ela vai receber por esse dia trabalhado. Então, quer dizer, o repouso semanal remunerado, geralmente a empregada hoje em dia trabalha, a gente vê que não existe mais empregada que trabalha sábado. Elas estão trabalhando de segunda a sexta, muito dificilmente, a não ser que seja uma babá, uma acompanhante, né? Mas a gente vê que a jornada é de segunda a sexta. Elas têm o vale transporte, que é o transporte da casa dela para o trabalho, né? A gente vê que hoje em dia a categoria não está mais dormindo no emprego, são muito poucas empregadas que dormem na residência do empregador. Então, essas mudanças, né, a gente não diz nem da legislação, mas no comportamento da doméstica, realmente é um avanço. Porque antigamente a gente via a empregada vindo do interior e vivendo praticamente para a família, né? Hoje em dia ela tem a casa dela, ela tem a família dela e ela trabalha, né, como qualquer trabalhador e retorna para sua casa. Então, eu acho que a mentalidade é mais importante até do que as próprias leis, mas a mentalidade da doméstica está diferente mesmo. E a gente está vendo um avanço, né? Como ela está falando, existe um avanço, foi a OIT, eu acho muito importante a gente dizer, mas em relação a isso, eu acho que a gente está caminhando para que a empregada doméstica conquiste cada vez mais novos direitos e se ampare como trabalhador comum, né? Que a gente quer isso, que não existe a diferença, né? Do trabalhador comum para a doméstica. Como organizar a vida de uma empregada doméstica que mora na casa? Esse é o problema, né? Quer dizer, a empregada que dorme, que você está dizendo, Isso. né? É complicado porque o trabalho que exige, né, um acompanhamento total, né? Ela está 24 horas por dia ali, a gente não tem como ver o horário, né? Porque como é que ela vai estar ali? A gente pensa assim, bom, ela vai estar ali, será que ela vai ter 1 hora de almoço? Pode ser até que ela tenha mais, né? Pode ser que ela tenha um período da tarde, porque tem muito patrão que chega no sindicato que diz o seguinte, eu trabalho, deixo minha casa, às vezes não tem tanta gente, eu sei que um está na escola, e ela tem aquele tempo livre, mas ela está disponível, quer dizer, ela está ali dentro, né? Ela não está podendo ir para a casa dela. A partir do momento que ela está disponível ali, ela está à disposição do empregador, entendeu? Quer dizer, então a gente considera como trabalho.
Então, a gente teria que realmente fazer um estudo para ver como seria, e essa eu acho que teria que ser uma remuneração diferente para a empregada que permanece no serviço e uma remuneração para aquelas que vão embora, entendeu? Porque não pode existir essa diferença, né? A gente tem que ver que uma pessoa que dorme, ela pode não ter um serviço, um período de descanso, mas ela está à disposição do empregador, né? Agora, isso, como eu falei, é mais assim, a gente percebe essa categoria mais para babá, acompanhante doméstico, entendeu? Não empregadas convencionais, aquelas que fazem o serviço da casa, entendeu? Então, a gente vê que realmente está modificando essa maneira de contratação. É impressionante como é que é desvalorizado o trabalho doméstico. No geral, né? Culturalmente tem a história de dizer, até as mulheres repetem quando só são donas de casa. Você trabalha fora? Não, não trabalho. Quer dizer, você trabalha? Não, não trabalho. Porque acha que somente o trabalho fora é que é valorizado. E isso acaba caindo no trabalho da empregada doméstica. Quer dizer, por que passou esse tempo todo as domésticas tendo menos direito que os outros trabalhadores e trabalhadoras do mercado formal, né? E por isso tem a ver também de ter um número tão grande de mulheres nessa profissão, né? Porque os trabalhos menos valorizados também têm a presença maior das mulheres. Então, isso tudo faz parte de uma cultura que tem que ser mudada. Porque hoje, se há um desenvolvimento crescente no país, se há uma geração de emprego crescente também, muitas pessoas que de repente estavam em casa, agora estão saindo para trabalhar fora, né? O casal. E aí, mais importante ainda, se torna o trabalho doméstico, porque ninguém sai e a casa fica toda desarrumada. É preciso ter um mínimo de organização para quando a pessoa voltar, ela ter também condição ao seu descanso, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente sabe nos países mais desenvolvidos o quanto é difícil encontrar empregada ou empregados domésticos, né? Exatamente. O quanto é caro também, né? O quanto é caro isso. Então, a gente tem que dar esses direitos. Já deveria, né? Antigamente já deveria ter sido. Eu sempre falo isso, às vezes a pessoa vai no sindicato, né, o patrão, mas eu não tenho condição, porque aí chega o final do ano, tem 13º. Eu falo o seguinte, olha só tem condição de ter uma empregada quem pode pagar, né? Se a pessoa não pode pagar, ela, como nos países desenvolvidos, é isso, você pega, compra o congelado, entendeu? Você mantém sua casa arrumada, você chama uma diarista, paga a diária. Então, se você quer uma empregada, quer um conforto, você tem que pagar por aquele conforto, né? Se a gente anda de táxi, em vez do ônibus, a gente vai pagar mais, né? Se uma pessoa tem uma diarista uma vez por semana, é aquilo que ela pode pagar. Então, ela tem uma vez por semana. Se ela tem uma empregada todo dia, se ela quer aquele conforto de encontrar a casa limpa, comida na mesa, ela tem que pagar por aquele conforto, né? Então, eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto, né? O empregado doméstico é uma pessoa que está trabalhando para que a gente possa ter esse conforto, né? Para a pessoa poder trabalhar, encontrar a casa limpa, como você falou, chegar em casa, né? Encontrar a roupa passada. Então, a gente tem que remunerar, né? De maneira condizente para que ela continue fazendo o serviço dignamente, né? A diarista, ela deixa de ser diarista quando ela começa a trabalhar mais vezes na semana, porque tem pessoas que preferem essa informalidade, né? Ela também tem esses direitos que a empregada doméstica tem ou não? Não, ela é diarista, né? O que é diarista? Diarista é a pessoa que trabalha uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. A gente não pode desvirtuar o que se chama diarista, né? Então, ela recebe por dia. Ela recebe uma diária, né? Quer dizer, ela estipula um valor, geralmente o valor de uma diária está em torno de R$100. Ela recebe aquele valor com a passagem ou não, isso é uma questão de combinar. E aqui, se ela não vai naquele dia, ela não recebe. É diferente de uma empregada, né? A empregada, ela tem a obrigação de trabalhar, se não tiver, pode ter o dia descontado, né? Quer dizer, ela tem uma obrigação conforme o contrato que ela estipulou na carteira. Então, quer dizer, a diarista não tem, ela mesma vai ter que pagar a autonomia dela, quer dizer, ela vai ter que assumir o ônus para ela mesma desse recolhimento do INSS. Então, o empregador não é obrigado, tá? Mas ele não pode, porque a gente vê muita gente desvirtuando o trabalho de diarista. O que ele faz? Ele contrata aquela diarista e paga por mês. Então, ele coloca 2, às vezes 3 vezes por semana. Aí descaracteriza o que é o diarista, entendeu? Já não paga por dia, entendeu? Ele já, de uma forma, justamente ele quer a vantagem da diarista, que é não pagar o 13º, não recolher o INSS, não dar férias, e ele quer a desvantagem para a empregada, porque aí ela vai ficar desprotegida, né? Não vai ganhar condizentemente, porque se ela fizer uma diária, ela vai ganhar muito mais.
A gente sempre fala isso, olha só, você optou por uma diária, você vai ganhar R$100. Então, se você trabalhar 3 vezes, você vai ganhar 300 por semana. São 900, quer dizer, o valor seu, você já pode pagar uma autonomia com esse dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer, é diferente. Agora, tem gente que não, que faz isso. Ele quer contratar uma diarista e pagar por mês. Aí a gente já vê que não é a forma certa. Aí a juíza ação na justiça e o juiz vai decidir se é ou não, entendeu? E o que a categoria está reivindicando hoje com esse acordo lá na Suíça? Olha, a categoria, basicamente, ela quer que os empregados domésticos sejam igualados aos empregados comuns, quer dizer, no caso, horário de trabalho, entendeu? A gente não pode fazer nenhuma diferença, né? Quer dizer, o FGTS é importantíssimo, porque o FGTS a gente está lutando há muito tempo, o sindicato, para que seja, inclusive, com os 40% em caso de demissão, entendeu? Então, quer dizer, a gente não quer que tenha mais diferenças da categoria normal, um trabalhador normal, para um doméstico, né? Porque hoje é opcional, né? O fundo de garantia, se o empregador achar por bem, né? Que deve pagar. E a maioria foge dessa obrigação, ou que não seja uma obrigação, né? Porque é opcional, né? Com a legislação, né? Com a lei, vai ser obrigatório. Eu ouvi também uma entrevista do ministro do Trabalho dizendo que estuda-se enquadrar o empregador doméstico ou empregadora doméstica no sistema como se fosse uma empresa do Simples, né? Para facilitar isso. E também eu acho que seria importante falar um pouco sobre isso. Eu até pegar essa que ela falou agora, que eu tinha lido até uma coisa e realmente tinha conversado com a presidente do sindicato, o que eles fizeram é aquele abatimento do imposto de renda para o empregador, né? Para que fosse abatido percentual. Isso daí foi realmente um fracasso. Por que aconteceu? Quem age corretamente, né, como todas as pessoas que assinam a carteira doméstica e recolhem, continuaram recolhendo. E isso não estimulou. Não estimulou de maneira nenhuma, porque a quantidade de empregada informal continua a mesma. Quer dizer, isso não estimulou o empregador a assinar a carteira. Quer dizer, teria só 5 anos que já existe isso e não adiantou nada. Então, quer dizer, a gente pensa o seguinte, vai criar uma vantagem para o empregador, para que ele regularize, porque uma coisa assim que impressionante é isso, é o problema do INSS para a doméstica. Eu sempre falo isso porque no dia que eu dou plantão, eu fico impressionada, às vezes até assina carteira, com a quantidade de empregadores que não recolhem INSS. Isso é um problema assim crônico. Eu estou lá há 20 anos que eu vejo isso. Então a empregada não consegue se aposentar, não consegue benefício, auxílio-doença, não consegue nada, porque o empregador não recolhe direito ao INSS. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher falando a respeito da nova legislação dos direitos da empregada doméstica. Só um instante.